Olá, boa noite. Boa noite, doutora Jéssica. Boa noite, obrigado, hein? Boa noite, José. Tá conseguindo Tudo me bom? ouvir bem? Sim, e a doutora está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo sim. Muito obrigado. Então, deixa eu falar aqui para a galera que vai chegar e deixar gravado, Sim. para quem chegar depois assistindo a live. Essa é mais uma live da JP Root 67, Som da Resistência, que nesse mês da consciência negra, né, onde vamos celebrar a consciência negra, resolveu fazer uma live com um tema sobre combate ao racismo e convidou uma pessoa que tem uma representatividade, por se tratar de uma mulher negra, e advogada criminalista, que é a doutora Jéssica Souza. Também chamei alguns amigos, né, que seguem a página para falarem, né, fazerem perguntas para a doutora, e eles gentilmente fizeram suas perguntas, me enviaram, e a doutora vai estar respondendo aí durante a live. Porém, antes da live começar as perguntas e tudo mais, eu queria pedir para a doutora se apresentar e falar um pouco da sua atuação como advogada criminalista, no combate ao racismo. Boa noite, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui na live, doutor. Boa noite. Eu não estou conseguindo ver você, é normal? Você não aparecer para mim? Olha, o Instagram tem feito isso atualmente, mas eu tô vendo a senhora e Tudo eu vou bem? aparecer, na gravação depois aparece, tá? Fica à vontade, Certo, mas eu tô aqui, tô te tudo bem. vendo. Bom, como o José já me apresentou, eu sou a doutora Jéssica Souza, sou advogada criminalista, tenho 3 pós-graduações na minha área, também faço parte da Comissão de Combate ao Racismo e Discriminação Racial da UB Paraíba e também da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Paraíba. Minha atuação tem sido entrar em movimentos negros, estudar muito o letramento racial, porque se a gente não sabe a história de quem veio antes, fica muito difícil entender a importância de se debater sobre o movimento negro, de se posicionar, se empoderar e se reconhecer enquanto pessoa preta e entender que todos nós temos sim o direito de uma reparação histórica, de ter as mesmas oportunidades. E eu tenho um canal para falar sobre o direito das pessoas pretas, falar sobre direito, mas também focar muito nessa questão do empoderamento da pessoa preta na posição de protagonismo. Eu até criei esse canal, vou até aproveitar aqui a oportunidade para chamar para quem quiser me seguir, que é o coletivo Afrocentricidades, tanto aqui no Instagram como no TikTok. Vou começar aí na próxima semana a postar os vídeos que eu já gravei. É isso, resumidamente. Bom, muito bom. E quero aproveitar então para parabenizar a doutora também, que ultrapassou os 17K no TikTok. Ah, Foi. parabéns. Eu estou acompanhando, tá? Tô ligado. E é difícil, né, a gente conseguir. Eu sei da. Eu não faço muita questão de propagar, mas eu sei difícil quanto é a pessoa conseguir seguidores falando coisas sérias, que é o seu É caso. Né? Não difícil. é, não é, não é um canal para fazer dancinha, ou nada parecido. Não criticando quem faça também, Sim, claro. mas é só para ressaltar que é difícil, né? A pessoa ter abordar assuntos sérios como é o seu caso, que eu acompanho lá no TikTok, aqui no Instagram, conseguir uma galera assim interessada em assistir. Bom, mas vamos ao que interessa, que são as perguntas dos meus amigos, tá? E eu começo com o Diego Leopoldo, que é do Rio de Janeiro, mas atualmente ele mora em Minas Gerais. Ele é pedagogo, né? Ele está lá a título de trabalho. E ele fez essa pergunta porque eu mandei o texto para a senhora, não sei se a senhora teve tempo de ler, né? Ele diz que as pessoas, quando fazem, vão na delegacia e nunca dá em nada, aquela coisa toda. Então ele pergunta qual a forma correta de denunciar, onde e como. Olha, o ideal é que as pessoas denunciem nas delegacias especializadas. Eu li o texto e o que eu vejo muito é que pessoas vítimas do racismo, por já pensarem que não vai ter uma solução, que se denunciar não vai dar em nada, muitas das vezes não fazem denúncia. E nessa mesma pergunta, salvo engano, esse rapaz falou assim: tem como entrar no âmbito civil para tentar uma indenização? Sim, nada Uhum. impede que faça a denúncia na delegacia especializada e, paralelo a isso, entre com uma ação indenizatória contra esse agressor, esse racista. Nada impede.
Porque quando você faz a denúncia na delegacia, obrigatoriamente, se você tiver provas contundentes de que realmente existiu, configurou-se o crime de racismo ou injúria racial, o Ministério Público vai ter que seguir em frente para saber, só para averiguar essa denúncia. E, em paralelo a isso, o que eu sempre indico é que as pessoas também ingressem no âmbito civil, com indenização, e cada vez mais, se as pessoas que sofrem racismo fizerem denúncias, isso vai fazer com que o sistema comece a mudar um pouco. Inclusive, em Pernambuco, no mês retrasado, salvo engano, um pastor foi condenado a indenizar por conta de racismo religioso, em 100 mil reais. Quem fez essa pergunta com essa questão de entrar em indenização foi, na verdade, não foi o Diego, foi um outro amigo que é o Salada Aleikum, que é um rapper aqui de Santa Cruz, né, que tem como nas suas letras o combate ao racismo também, e ele foi mais ou menos a mesma pergunta, só que ele encaixou essa questão se pode processar na área civil, né? Só ela já respondeu. Eu achei que fosse a mesma, e eu Aleikum. quero aproveitar aqui, se eu puder, mandar um beijo para o Dr. Igor Brito, que além de ser meu amigo, também é meu parceiro de trabalho, trabalhamos juntos, e minha mãe, que está aí, Papo Xamânico, que está aqui também assistindo. Eu vou convidar a sua mãe para fazer uma live comigo, eu gostei muito da página dela, sobre questão de religião, se ela puder aceitar, vai pensando já na proposta. Aí, então, doutora, como eu estava falando, então o Salado ele fez a mesma pergunta, era a mesma pergunta basicamente, só que a diferença era se podia entrar na questão civil. Aproveitando esse gancho, eu perguntar, a doutora já entrou alguma vez, já representou alguém e conseguiu ganhar por racismo? Eu ainda não ingressei com nenhuma ação, mas é possível. Nós temos muitos entendimentos acerca de que é sim passível de indenização, mas pessoalmente ainda não. Tá. Bom, vamos lá então para a segunda pergunta. Está aqui. É do meu outro rap, o meu amigo Macanaki, que eu quero agradecer muito, que usou a página pessoal dele para divulgar, me marcou, acho que ele marcou também a doutora, não sei, ele viu o nome da doutora marcado também, Macanaki Rapper, que é gaúcho do Rio Grande do Sul, mas mora em São Paulo também por causa de trabalho, e tem também nas suas letras, né, a bandeira do combate ao racismo, cidadão preto, cara muito gente boa, e futuramente será teu colega, ele estuda Direito, e hoje ele não está na live, porque ele falou bem que ia fazer uma prova. Sim. Futuramente vai estar assinando um colega da doutora. E ele fez a segunda pergunta, como é que a doutora vê a participação da sociedade civil no combate ao racismo? Eu acho muito importante esse tema. E eu posso só voltar um pouquinho? Você me perguntou se eu já havia ingressado com uma ação, ainda não, mas me surgiu essa semana uma situação, porque por conta do TikTok, existem várias pessoas pretas que entram em contato comigo, ou mães solos, por conta da temática que eu trabalho. E teve uma mãe que é de São Roque, interior de São Paulo, que falou que o filho, em sala de aula, passou por uma situação de racismo com a professora. É um rapaz, é um adolescente que também tem o sonho de cursar direito, diz que quer ser advogado, e tomara que ele consiga. Filho de mãe solo, ele usa cabelo black, ele não tem vergonha de mostrar que é preto, de ser empoderado. E a professora falou que com esse cabelo que ele tem, ele não serviria nem para ser atendente do McDonald's. Eu peguei, expliquei para a mãe os procedimentos, né, que deveria fazer o boletim de ocorrência, também que ela deveria fazer uma denúncia junto ao conselho tutelar e também à ouvidoria da escola. E ela me disse que a escola já tem muitas denúncias sobre essa professora, mas nunca deu em nada. Eu falei, olha, é porque eles não passam para frente. O que eu indico? Denuncie, faça vídeos, constranja o racista, até que quem tem que ouvir, até que essa denúncia chega a quem precisa escutar. Agora, não dá para passar por uma situação vexatória e simplesmente se calar. Não pode ser mais assim, porque senão o sistema nunca vai mudar. A sociedade civil, aí eu vou... Sim, pode falar. E essa resposta se enquadra já também no que o Macanaki perguntou, né?
Pode é falar, um doutor. tema muito importante, porque a questão racial, a gente está falando aqui do racismo para com pessoas pretas, mas não são só as pessoas pretas que sofrem qualquer tipo de discriminação, mas nós somos os que mais sofrem, Uhum. por conta da É, história, do processo de escravização, de como se deu a libertação, simplesmente deixando as uhum. pessoas pretas sem ter onde morar, sem ter trabalho, enfim. E até hoje isso se reverbera com a população preta. Então, É, aproveitando para falar questões de movimentos, eu acredito que esse é um problema social, é um problema da humanidade. Então, pessoas pretas e não pretas devem se unir para tentar minimizar, reduzir ao máximo o racismo que é estruturante. Eu não acredito que o racismo seja estrutural e que a gente não consiga nunca resolver. É possível sim. É um caminho árduo, mas um dia eu acredito que possa ser que, se a gente não conseguir aniquilar de uma vez, vai reduzir em muito. Se todo mundo entender que a cor da pele não é motivo para a pessoa ser diminuída, tratada como alguém que não merece estar em certos cargos, ocupar certas posições. é, algo bem difícil. Eu espero estar vivo. Quem sabe um dia para ver isso acontecer. Falo isso porque eu tenho 55 anos, né? Não quero ver mais 50, não quero chegar aos 100, não faço questão. A Ana Cláudia, aqui do Rio de Janeiro, que trabalha na Secretaria de Educação, Sim. Municipal de Educação, ela pergunta quais as políticas que estão sendo criadas para a, para a conscientização das pessoas em relação ao racismo, dentro de âmbito escolar, tratamento interpessoal. Eu acredito que quando ela fez essa pergunta, né, ela fez no âmbito nacional. Só se ela sabe de alguma lei que está sendo criada, ou de alguma coisa que está sendo feita nesse âmbito. Olha, eu posso falar numa forma geral, porque como eu já disse, eu sou carioca, mas eu cresci no Mato Grosso do Sul e eu moro há 10 anos na Paraíba. Mas existe uma lei que é federal, que é a Lei 10.639 de 2003, que fala que as escolas precisam ensinar sobre a história e a cultura afro-brasileira. Só que ainda existe, mesmo após 20 anos dessa lei, ainda existe uma problemática muito grande, porque os professores tem que ter todo um jogo de cintura para que os professores saibam como introduzir essa matéria, para que os diretores também coloquem no sistema escolar durante o ano letivo, essa matéria que é de suma importância, porque vocês têm 55 anos, eu tenho 30. Na época que eu estudei, eu sempre, na história, era sempre que as pessoas pretas eram descendentes de escravos, de pessoas escravizadas. Uhum. E aí vem aquela questão de, muitas vezes, a pessoa negra não se reconhecer enquanto negra. Porque quem quer se reconhecer como alguém que veio de uma pessoa que foi escravizada? E essa é uma outra problemática, porque as pessoas, elas sabem que foi algo errado, doloroso, então elas não querem ser associadas a essa imagem. Aliás, né, na escola, pelo menos no meu tempo era assim, acredito que a dona deve ter visto isso, a gente só sabia que o preto foi escravo, mas não falava o porquê, qual a razão, qual o motivo, só sabia que ia na África, pegava o preto para ser escravizado, acabou. Não falava nada mais, era dito. Já que a gente entrou na questão do âmbito escolar, me veio uma pergunta agora rápida aqui. A doutora, no tempo de aluno, né, fundamental, ensino médio, ou até mesmo na faculdade, já se sentiu representada por algum docente? Não, eu até parei para analisar, eu não me lembro de um professor negro, só na faculdade um, mas na escola não. Inclusive, eu sou filha de pais separados, só que eu sou meu pai é militar, minha mãe sempre foi autônoma, sempre se virou nos 30, tanto quando ela tinha uma escola de cabeleireiro. Então, ela sempre trabalhou muito e a gente estudou em colégio particular. E aí tinha aquela problemática, porque eu sou negra, eu sou preta retinta. Só que eu estudava em colégio particular, onde muitas das vezes eu era a única preta. Então era muito fácil saber quem era. Me chamavam pelo nome, eu ficava feliz. Nossa, sabem quem eu sou. Mas também não era muito difícil de me reconhecer em É, meio a tantas crianças brancas. E uma vez o menino virou para mim e falou assim: Olha, nós fizemos. Isso eu estava com 15 anos, já estava no primeiro ano do ensino médio.
o menino falou assim, nós fizemos uma enquete aqui na escola e juntando todos os períodos, você é a terceira mais feia. Meu Deus do céu, gente. Então, assim, É, é muito complicado, porque até teve um tempo atrás esse rapaz do Campari, que ele falou assim, que ele não acha, ele não sente atração por mulheres de pele escura. É isso, né? uhum. Esse é o racismo, Mas quem porque ele perguntou a associa... ele isso, hein? Oi? Quem perguntou a ele isso, hein? Quem perguntou? Não, perguntou qual tipo de mulher que ele sente atração, aí ele Eu, falou que não gostava de eu mulheres de sei, pele escura. eu tô ligado. Ele é um que anda com meu Deus do céu, um blazer, parece até um paletó de cafetão do GTA, do jogo GTA. Cara, escroto. Não É vale nem a pena ser complicado. publicado. Porque ele associa, então, É, toda uma raça. Então, só pelo fato da pessoa ser preta, ela não é bonita. Então, ela não merece exato. ter um relacionamento porque é preta. Então, pode ser até aquela preta que se enquadra no padrão europeu, mas só pelo fato de Uhum. ser preta, não merece estar ao lado de um cara lindo, maravilhoso como ele. Para não dizer outra coisa. Para eu não ser Porque processada. não é, porque não é uma visão só particularmente dele, É, né? muito, Se é a você visão de for muitas ver, tem pessoas. muita gente com essa visão, infelizmente. E dá licença que eu soltar o tom da minha voz. Ela é carioca, ela é carioca. Eu fiquei surpreso. Eu não tô carioca. Eu só Mas fala, fiz nascer no Rio de Janeiro. Eu não tenho mais sotaque. gente, que legal. Que legal, bacana saber isso. Carioca de onde, Eu sou lembra? de Realengo, minha família tá lá ainda. E eu sou de Bangu. É Gente, foi minha sério? vizinha, olha isso. Foi minha vizinha. Olha E isso. alô, alô, Legal, Realengo, bacana. aquele abraço, né? Oh, que bom, maneiro, maneiro. Bom, vamos para a terceira pergunta, né, Ana Cláudia. Afinal, já foi já da Ana Cláudia. Agora da Cris Ruth, minha querida Cris Ruth, que está fazendo parte agora da família JP867, que, embora seja uma mulher branca, mas ela tem a sua bandeira também de combate ao racismo no movimento hip hop lá de São Paulo. Ela está sempre aí levantando essa bandeira contra o racismo, uma pessoa que eu admiro, por isso que eu a convidei para fazer parte da JP867 e convidei também para fazer a pergunta. E ela pediu aqui para a senhora dizer para ela qual a diferença da discriminação racial ou étnico-racial, o que é. A discriminação racial pelo Estatuto da Igualdade é toda e qualquer forma de discriminação, uma tentativa de diminuir um certo grupo pela cor, raça, gênero e tentar fazer com que essas pessoas se sintam à margem. Num português mais resumido, é você acreditar que existe uma raça superior e que a outra, que é inferior, não tem direito à existência, né? Acha que a pessoa pode fazer o que ela bem quiser e que nada vai continuar do jeito que está, porque o racismo é estruturante. Então, é isso. Certo. Aqui está Salada Maleico, né, que é parecida com a do Diego, mas ele fala aqui também, né, que as pessoas, mesmo se tornando crime de injúria racial, né, equiparado ao racismo, prossegue muitas das vezes, né, uma passada de pano pelas autoridades. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se a doutora teve a oportunidade de acompanhar, teve uma casa de uma mulher, uma senhora que ela aposentada do Ministério Público e chamou dois entregadores de macaco porque o cara parou o carro, atrapalhou ela de sair. E foi nítido, ela aparecendo, gritando macaco, tá? E não deu em nada. Né? Por que isso ocorre, doutor? Infelizmente, por falta de conhecimento, principalmente por isso que eu digo que é importante a gente estudar a nossa história, porque quando a gente estuda a nossa história e sabe nossos direitos, quando você se depara com um policial, um delegado que deveria saber como proceder com uma denúncia, simplesmente tenta minimizar, falando, não, é liberdade de expressão. Não, não é liberdade de expressão. Se chama a pessoa de macaca, é injúria racial e agora, desde o início do ano, é equiparado a racismo. É inafiançável, imprescritível, mas a denúncia deve ser encaminhada ao Ministério Público. É necessário, sim, ficar em cima para que as políticas públicas sejam, de fato, feitas como elas estão em lei. Fazer com que a lei seja feita, cumprida. Certo, certo. Gente, é o seguinte, doutora, ela não vai poder demorar muito na live,
porque ela está cansada. Peraí, mas você tem um rapaz quer que descansar. perguntou sobre cotas, né? Eu não queria, eu vou incluir porque eu achei interessante, né? Tem as perguntas também aqui, mas vamos incluir essa pergunta dele, já que ele mandou. Então, a senhora pode responder, doutora? Qual é o nome dele? Peraí. Processo verbal, né? Processo verbal. Entrevistei semana passada no Rapper. A galera do Rapper curte muito aqui esse assunto, né, de combate ao racismo. Então, ela pode responder. É sobre cotas. Deixa eu ver o que ele falou. Gostaria de saber da doutora Jéssica o que ela sabe sobre cotas de vagas mais nas faculdades e como ela vê isso quando a seleção de negros, quanto à seleção de negros na faculdade. Acho que é mais ou menos isso. Eu também não estou conseguindo enxergar muito bem com óculos e sem óculos é pior ainda. Mas é isso, ele quer saber o que eu penso sobre cotas. Eu gravei até um vídeo falando sobre isso. Eu acredito que é de suma importância. E tem muitas pessoas que não sabem o que seria a política de cotas, reproduzem um discurso de alguém que também não estudou e cometem falácias enormes. A política de cotas é a pessoa vai prestar o vestibular normal, só que tem uma diferença mínima de nota de corte para tentar fazer com que tenha mais pessoas negras nas instituições. Porque quando você pensa num advogado, num médico, num engenheiro, sempre a figura que vem à cabeça são pessoas brancas. Porque são essas pessoas que sempre ocuparam esses lugares. E não é porque a pessoa negra não tem capacidade, não. Muito pelo contrário. Mas é que muitas das vezes a realidade do preto é totalmente diferente da realidade da pessoa branca, de classe média, que teve a oportunidade, às vezes, só focar no ensino médio e estudar. E muitas das vezes são pessoas que estudaram em colégio particular, fizeram um cursinho preparatório, já não estão no mesmo patamar da pessoa negra. Mas elas acham ruim quando a pessoa negra consegue ter uma nota de corte menor para tentar ingressar na faculdade. Isso é uma reparação histórica, é uma tentativa de fazer com que as pessoas pretas ocupem todos os lugares. Não ficar sempre nessa posição de subserviência. Então, sim, eu sou totalmente favorável à política de cotas. Por enquanto que foi a pergunta do... Por Desculpa, enquanto que não existe a utopia da reparação histórica, onde coloca todas as pessoas em nível igualitário, é uma forma de, sim, dar oportunidade às pessoas pretas de chegarem aonde elas querem chegar, levando em consideração que, muitas das vezes, as oportunidades não são as mesmas. Porque mesmo tendo a política de cotas, ainda assim, a pessoa preta que tira uma nota muito alta, ela vai para ampla concorrência. Muito acima da média. E tem muita gente que não sabe sobre isso. Eu não sabia dessa história. Essa foi a pergunta do DJ Lampião, do processo verbal. Obrigado, Lampião. A doutora respondendo a sua questão. Aliás, sobre essa questão, vou falar brevemente. O programa do Serginho Grosso, uma vez, o cara... O Serginho sempre escolheu alguém da plateia para falar sobre um assunto polêmico. Ele escolheu um indivíduo lá e ele puxou o assunto, era isso, cotas raciais. E o cara estudava numa faculdade particular. E o cara não tinha argumento. Ele era contra, não tinha argumento. O Serginho perguntou, o que você acha das cotas? Ele, é complexo. Mas você é a favor ou contra? Eu sou contra. Mas qual a sua opinião? É complexo. O cara só ficou falando isso. É complexo? Sou contra. É complexo. Não havia argumentos. E a maioria da população é assim. É contra, mas não tem argumento. Por que da situação? Qual a importância da situação? A pessoa, o MVBio pediu a voz, pediu a fala, explicou lá tudinho dentro dos parâmetros e resultou que o MVBio nunca mais foi chamado para ir lá. Nunca mais foi chamado, eu lembro. Até legal essa história, né? Então, né? E esse é o nosso Brasil, porque ele foi falar também que a plateia não representava, né, a população. Aí deu nisso. Bom, vamos partir para mais uma pergunta, que agora é de quem? Passou da Cris Rutes, um Maleico. Vou ver a próxima. Essa aqui, pô, é uma pessoa que representa a bandeira aí da luta contra o racismo. Não vou nem dizer que no Rio, mas no Brasil, uma pessoa que eu sou fã, sou apaixonado por uma pessoa maravilhosa, que é a doutora Ângela Borges Quimblango. Tem uma representatividade muito grande aqui nessa questão do combate ao racismo. E ela fez uma pergunta que parece ser simples, mas não é. E a doutora já falou isso também, né, falou um pouco sobre isso, mas ela pergunta aqui se a doutora acredita que o racismo
acabará um dia? E se sim, como? Para começar a responder essa pergunta, eu até separei um trecho que entrou para a história do discurso de Martin Luther King, que ele falou o seguinte: eu tenho um Atenção, hein? sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Isso foi um ano antes dele ser morto. E eu, com 30 anos, sem filhos, e final de 2023, também espero que um dia não exista mais o racismo. Mas ainda, se isso acontecer, que hoje parece uma ideia utópica, uma coisa de sonho mesmo, de filme, se um dia acontecer, acredito que não será nessa minha geração, nem nas próximas duas. Porque o racismo está muito bem enraizado, principalmente porque existe o negacionismo. E o negacionismo é o que alimenta o sistema. Então, ele vai continuar, as pessoas continuarem negando. Aí, eu já vou aproveitar para fazer o gancho, uma pergunta que você falou, para eu me falar sobre as pessoas pretas, que Eu agem já no entrar nessa negacionismo. questão. Exatamente, eu ia entrar nessa questão agora. Já pode falar então, por No favor. negacionismo. A nossa população sofreu a miscigenação, foi nada mais, nada menos que o estupro, né? No português, claro. Fazer com que as pessoas pretas, muitas das vezes que estão no negacionismo, é porque elas tentaram encontrar uma forma de serem aceitas. Então, qual é a forma de você ser aceita? Você renegar a história. Não, tudo bem, não posso mudar o que passou, então vamos viver aqui agora, mas se esquece que, infelizmente, os resquícios respingam na gente diariamente. Então, acredito que, voltando à pergunta anterior, não vai ser fácil, não acredito que um dia a gente consiga extinguir o racismo e também o negacionismo é o que alimenta, e é muito triste quando nós vemos pessoas pretas que negam, ou até mesmo pessoas negras do movimento que tentam reduzir a luz do outro, que começa a se destacar muito nesse meio, querendo fazer com que a pessoa tenha que ser moldada para poder ocupar certos espaços. É muito complicado isso, porque as mesmas pessoas que sabem o que é o racismo, em vez de estimular, empoderar para que quanto mais vozes falando sobre o tema, quanto mais a gente conseguir mostrar esse assunto para o máximo de pessoas possíveis for necessário, infelizmente tem gente que pensa assim, não, se não for do jeito que eu quero que seja passada a ideia, não vou apoiar e ainda vou fazer com que o outro sinta vontade de nunca mais fazer. É muito difícil. Inclusive, o Malcolm X, ele chamava essas pessoas de Pai Tomás, né? Que era o preto da Casa Grande, que vivia uma situação um pouco melhor do que os pretos senzala, e por isso defendia o patrão, É o o capitão do senhor mato, né? escravo. É o nosso capitão do mato aqui no Brasil, infelizmente. Mas tudo bem, vamos à frente. Obrigado por ter respondido. E aí, acho que você também respondeu com essa fala, que é o que atrapalha, o que não contribui no combate ao racismo. Isso é um também dos motivos, né? Esse que a Sim. senhora acabou de falar. Mas tem mais alguma coisa que atrapalha? Que como eu disse, né, o racismo ele é estruturante. E eu estava no encontro em defesa dos povos de terreiro. Eu não tenho religião, eu sou espiritualista universalista, mas eu sempre tendo a religiões de matriz africana. E porque eu sei o quão gravoso foi o sistema da escravização, onde as pessoas tiveram que abrir mão de suas identidades, de suas histórias, da sua religião, e que até hoje as pessoas que são de religião de matriz africana, elas vivem às margens, porque elas têm medo, porque infelizmente, apesar do país ser laico, pelo menos em tese, na lei, infelizmente o cristianismo ele tomou a situação de uma maneira tão gravosa que quem não é cristão, não segue aquela doutrina do cristianismo, acaba sendo perseguido. Aí você sempre vê, a gente acaba vendo sempre nos noticiários, terreiros que foram queimados, ou às vezes Ah, igrejas que resolvem fazer vigília na porta do terreiro em dia de gira para dizer que vai expulsar os demônios e tudo mais. Isso é intolerância religiosa, é crime. E mesmo assim, muitas pessoas ainda se acham no direito de ofender a fé do outro.
Em nome de Deus, hein? Isso em nome de Deus. Exatamente. Aqui nós temos até os traficantes gospel, né? É, Tem conhecimento dessas histórias. é Temos os isso. traficantes gospel que a mãe ou o parente próximo frequenta a igreja. Aí o cara, mesmo sendo traficante com um fuzil, ele acredita que quebrando o terreiro ou fazendo qualquer coisa em nome de Jesus, ele vai estar garantindo seu lugar lá no céu. Nós Eu temos essa aqui no Rio acredito que de não. Janeiro. E se o céu É for isso que ocupado acontece. por esse tipo de pessoa, eu prefiro não estar nesse lugar. Lugar cheio de Ah, gente intolerante, que não sabe respeitar o lugar do outro, né? O lugar de fala, crença, é que eu complicado pra acredito num Deus caramba. plural, não num Deus que Exatamente. vai aceitar esse tipo de atrocidade, né? Perversidade. A outra pergunta que eu tenho aqui é como a doutora vê o movimento antirracista, e essa palavra entrou na moda, né? Na verdade, está na moda. Como é que a senhora vê? Eu participei hoje de uma palestra na mesa de abertura do primeiro simpósio da consciência negra que aconteceu na UAB de Campina Grande, na subseção de Campina Grande. Eu estava falando sobre isso. E tem até um provérbio africano que fala assim: quem tem pressa vai sozinho. Quem quer ir longe vai acompanhado. E a questão do movimento hoje, como eu disse, essa é uma questão da humanidade. Então, não acredito que as pessoas tenham que ficar entrando em guerra. Se é branco, se branco não tem lugar de fala para falar do movimento negro. Eu acredito que nós devemos nos unir para tentar minimizar, tentar reduzir o máximo possível os estragos do racismo. Então, é importante, sim, o movimento antirracista, o movimento negro, para empoderar pessoas negras, para mostrar o protagonismo negro. Ao meu ver, nós devemos sim nos unir, entendendo que quem é racista não vai ter mais vez. É importante que a pessoa não negra reconhecer o privilégio e sim ajudar a mudar o sistema. Isso. Eu demorei muito a entender isso. Eu demorei muito a entender que todo branco é um racista, ou está em desconstrução, que é o meu caso, em desconstrução, graças a Deus, e tem aquele que assume que é e que vai morrer assim. Eu prefiro estar E do assim, lado dos que estão em desconstrução. é Pode falar. importante reconhecer os privilégios, né? Uhum. Porque, veja bem, eu sou uma mulher preta, eu fiz faculdade e tudo mais, mas eu sempre tenho uma coisa que é muito instantâneo para mim. Toda vez que eu vou para um fórum, uma delegacia, automaticamente, advogado tem duas carteiras da OAB. Uma que é a vermelha, que todo mundo vê de longe, já sabe, e tem um cartãozinho que é a Uhum. mesma coisa, mas é um cartão que nem todo mundo conhece. Esse cartão demora a identificar. Então, pelo fato de ser negra, eu sempre faço questão de estar de terno, com a minha carteira da OAB. Eu já entro com a carteira na mão, para não ter nem perigo de me dizerem que acharem que não sou advogada ou algo do tipo, mas eu sei de amigas que são advogadas pretas e que volta e meia acham que é parente do preso, que é qualquer coisa, menos advogada. É, e a cor contribuiu para isso, né? A Sim. cor da pessoa contribuiu esse pensamento. Quando eu era garoto, eu me lembro de uma história que até hoje eu não esqueço. Né? Eu morava próximo a um morro, né? Na comunidade. E ele chegou no bola no campinho e tinha um rapaz que ele era o primeiro oficial formado nas Agulhas Negras, preto, o André. Hoje ele é general. E na época ele ingressou para as Agulhas Negras, mas ninguém, lógico que ninguém sabia, né? Ele estava lá jogando um negão de 4 metros de altura, com um shortinho de um palmo, todo sujo de barro. Parou aquela camburão na época, no meio do campo. Parou e acabou com a pelada, encosta todo mundo, e ele só está olhando. Aí ele chegou, como é que é, negão? Não vai não? Como é que é? Como é que é, negão? Não vai lá não? Eu falei, mano, pega minha carteira, né, cara? Quando Hoje for eu pegar minha Roberto, carteira, o policial já ficou, ai meu Deus, pega a carteira. Aí quando pegou a carteira, Deus, deu uma carteirada bonita. O cara já plantou bananeira, plantou continência no meio do campo para ele. Aí o cara veio, não,
porque você não, me chama de senhor. Cara, isso desceu a favela, desceu o morro todo, né? Esculacho! Aquela coisa toda. Ele foi fantástico, aquele dia foi lá ver a alma. Eu gostei muito, aplaudi de pé. E isso acontece muito ainda, né? acontece. Não sei se a senhora conhece o delegado da Cunha, também ele passou por isso. Ele é um homem preto, um delegado. Ele disse que ele fazia parte, ele tinha entrado para uma academia oficial, não sei qual foi, ele tinha uma moto, parou a blitz, a moto era nova, ele tinha só o papel ainda, não tinha emplacado. E aí, negão, encosta aí. Aí mostrou o papel, aí, qual era essa? Aí, depois que eles falaram bastante, ele mostrou a carteira. Aí os caras, continência, fala com o oficial, eu quero falar com o responsável de vocês. Não, o cara mais graduado era um cabo. Na verdade, ele falou que não deu nem prejudicou os caras. Ele só falou, deu uma palestra breve ali, porque não era esse o procedimento da polícia militar, como deveria proceder com o cidadão dependendo da cor. Falou, não, mas não quis relatar o caso para o superior. Ele foi até, fosse outro, já teria ferrado com eles. Também, né? Que eu acho que os O medo que caras merecem, assola, cara. o medo que assola a população negra. Você começou a contar essa história, eu já tinha ouvido falar. O meu irmão, ele faz estágio na Polícia Federal. E um dia de manhã, ele estava assistindo o jornal e ele viu a filmagem de um cara muito parecido com ele, muito parecido com meu irmão, que tinha assaltado um pessoal nas redondezas do bairro onde eu moro. Que é não sei se você conhece João Pessoa, mas é um dos bairros nobres aqui de João Pessoa, onde a gente mora. E o meu irmão ficou desesperado. Ele falou: Meu Deus, eu sei que não sou eu, mas ninguém vai nem procurar saber se realmente sou eu. Só pelo fato de costas parecer comigo, pode me dar algum problema. O menino ficou desesperado. Aí ligou pro chefe dele, falando: Ai, meu Deus, e agora não sou eu? Não era meu irmão mesmo. Mas assim, para você ver, a pessoa preta, como a gente sabe, como é o sistema, dá pânico, porque muitas das vezes, só pelo simples fato do perfilamento racial, muitas injustiças acontecem. Só pelo fato de você, às vezes, ser preto. Só pelo fato de ser preto. Ah, era preto. Como era o ladrão? Preto? Preto como? Preto, preto, preto. É isso. Não sei se a doutora é familiarizada com uma pesquisa de um estudioso chamado Lombardo, né, que ele dizia, né, que os cidadãos que eram utilizados para o crime tinham feições grosseiras, nariz largo, boca carnuda, né, um beiço, né, vamos dizer assim, tinha uma característica toda diferenciada, que levou, inclusive, o pessoal que matou o Lampião a cortar suas cabeças para levarem prostitutas em São Paulo para ver se batiam com as descrições do Lombardo, né? E aí, se for ver quem tem essa descrição, homem branco, tem essa descrição, não é homem preto. Então, você vai ver que esse racismo ele ganha até status de academia, né? De estudos científicos no passado. Isso é muito horrível, isso é muito vergonhoso. Eu tenho vergonha de morar num país como o Brasil, que tem tanto preto, que ao mesmo tempo menospreza tanto o preto também. É vergonhoso isso. Uma vez eu estava indo ao teatro e o motorista do Uber falou assim: a gente estava falando sobre questão de cotas, num discurso muito apaziguador, assim, sem discussões. E ele virou e falou assim: Eu sou branco, mas eu vim de uma realidade muito dura e eu fico muito revoltado com o sistema de cotas. E eu peguei e falei: Tá, mas você sabe como funciona? Ele também não sabia me explicar o porquê, mas disse que era contra. E ele falou assim, do nada, ele virou pra mim e falou assim: Tá bom, você é preta, mas você não tem cara de pobre. Aí eu falei assim: meu Tá Deus. vendo? Isso é racismo. Eu sei que a minha Gente. cara não é a cara do pobre. Qual é? É preto, mas não é a minha cara. Aí ele: Não, eu falei errado, me expressei mal. Não é se expressar mal, é isso que é racismo. É a pessoa achar que pode falar uma coisa dessa e ela vai colocar desculpa de que não sabia, que foi por ignorância. E a gente A sabe que não é. doutora hoje, a doutora não quiser responder, fica à vontade, mas eu vou perguntar. A doutora é da classe média atualmente? Ou média Sim, alta? eu sou classe média, mas não sou rica, não estou longe de ser rica, ainda falta muito, mas eu reconheço
que eu tive muitas oportunidades que outras pessoas que regularidade comigo não tiveram. E até hoje isso eu vejo muito em até amigas advogadas que têm a mesma idade que eu, mas casaram cedo, já têm filhos e não têm as mesmas liberdades que eu, porque assim, o que mais me salvou foi a questão assim, meus pais sempre me incentivaram a estudar, principalmente a minha mãe. Minha mãe sempre disse assim, não importa qual seja a situação, se é o teu sonho, a gente vai fazer dar certo. Se você quer ser advogada, você vai ser, só vai ter que estudar para para acontecer. Mas da minha parte, eu vou fazer tudo o que for necessário para você realizar seus sonhos. E eu sei que isso é um privilégio que eu tenho, que nem todas as pessoas têm, às vezes nem é porque o pai ou a mãe não queiram apoiar, é porque às vezes não tem como. Principalmente as pessoas Sim. pretas, né? Principalmente aqui no país. Pretas, periféricas. Eu não sei se ainda está aí. Eu falei no início da live sobre a história de um rapaz de São Roque, ele entrou aí, que a mãe dele entrou em contato comigo, e ela me disse que eles são de periferia, ela é branca, o filho é preto, ela tem uma outra filha que também é uma menina branca, ela vê a diferença do tratamento, porque quando a menininha era bebê, todo mundo queria pegar no colo, o menino não. E ela falou assim, mesmo ela sendo branca, ela reconhece, que ela vê pelas coisas que o filho passa. Então é muito importante, até quem tem relações interraciais, entender o grau do racismo, não tentar minimizar, dizer não. Porque tem muitas pessoas que falam assim, meu pai é preto, eu não sou racista, mas tem comportamento racista. Não procura estudar letramento racial e reproduz sem nem pensar pensamentos racistas. E eu gostaria muito. Desculpa interromper, mas não é só isso também. Às vezes você está naquela. No caso, eu não sei qual é a minha culpa. Porque às vezes eu sou branco demais para ser preto, às vezes eu sou preto demais para ser. Eu não sou nem preto. Porque em certas coisas, eu já fui convidado para ir em certos lugares que eu não fui, porque eu sabia que não era meu lugar de fala. Eu não passo por racismo, eu não sofro racismo. Tá? Então, eu não vou ser hipócrita de colocar numa mesa para discutir racismo no meio de um monte de gente preta. Eu não vou fazer isso. Agora, o antirracismo, para mim, é assim: é aquele meu amigo que sempre tem uma piadinha racista, eu, em vez de eu cortar, eu dou ouvido, deixo o cara falar. Eu vi um ato racista e não falo, entendeu? Não reprimino, não acho engraçado. Não pode. Essa é a atitude antirracista, é essa a postura. Porque tem uma piada que fala sobre o nazista. Se você está numa mesa com 10 pessoas, sentou um nazista, ninguém levantou, então são 11 nazistas. O mesmo se aplica ao racista. Se tem 10 pessoas, sentou um racista e ninguém se levanta, então são 11 racistas. Tem que ser radical. Tem que ser. Eu também acredito. E aí, Gabriel? Eu vou falar com a tua mãe ainda, que eu nem tive tempo. Mas é isso, sabe, José? A gente também é muito importante o letramento racial. Eu ainda estou engatinhando, porque é muita coisa para você aprender, se reconhecer enquanto pessoa preta, entender a importância de estudar e saber a história, como eu falei no início da live. É importante, porque nós temos essa dificuldade de nos reconhecermos enquanto pessoas pretas, por conta da miscigenação. A minha irmã é bem mais clara do que é preta, mas não, bem mais clara. Tem muito menos melanina. E quando ela era criança, ela falava assim, eu não sou preta. Eu não sou preta. Mas aí, a partir do momento que ela começou, que ela cresceu, então ela começou a entender que sim, ela é preta. Mas ela falava que não queria ser preta porque era associada a algo ruim, ser preto. Então ela não queria passar por isso. Sim. A doutora falou aí a respeito de relações interraciais, né? Eu vou fazer uma pergunta que a doutora bem responda, se quiser, é que se a doutora ela se relacionaria com um homem branco para casar, para namorar. E alguém riu aí. Olha, alguém gente, riu aí. Eu preciso dizer uma coisa. Eu já me relacionei com muitas pessoas brancas, homens brancos, já me relacionei com homens europeus, mas tenho cada vez mais estudado sobre letramento racial e entender, porque antes eu não saía com pessoas pretas, porque eu pensava assim, um pensamento extremamente racista, que era, eu não vou querer que meus filhos passem pelo que eu passei, então eu vou tentar clarear a minha família. Não vou querer sair com pessoas pretas. Isso é o que o racismo fez com a gente. É fazer com que até o próprio preto queira clarear a família. Mas agora eu tenho entendimento, eu gosto de quem me faz bem pro meu coração, mas se eu puder escolher, eu prefiro sair com caras pretos.
porque a doutora Ângela falou isso na minha live também uma vez, ela falou que é uma questão de preservação do povo, que a mulher preta, ela sai com o cara branco, daqui a terceira geração ela desaparece. O filho dela nasce mestiço e vai clareando e desaparece. E ela disse assim, aqui no Brasil as pessoas têm costume de dizer, eu sou Matarazzo, eu sou fulano. Aí ela falou, eu sou Quimbango. E é uma postura muito legal, mas bate mais ou menos isso aí que a doutora acabou de falar. E Bom, doutora, vamos também, para a última. o Pode falar. cara, é porque assim, pelas pessoas que eu já me relacionei, por mais desconstruído que pareça ser, tem dores que só as pessoas pretas vão conseguir Vou entender. entender. Isso. E isso que eu tenho pensado cada vez mais. Mas não quer dizer que eu não vá me relacionar com pessoas brancas. Claro que não. Mas se eu puder escolher hoje, eu quero tentar me conectar com pessoas que entendam a minha dor. E que entendam também a importância do protagonismo negro. Porque antes eu não saía porque eu pensava nisso, de querer clarear minha família para não fazer com que os meus filhos sofressem o que eu sofri. Mas se E é uma uma amiga fala da senhora, racista. por exemplo, Oi? uma amiga da senhora, mas se uma amiga preta da senhora, por exemplo, de repente namora um cara branco que casa, a senhora tem alguma reserva, a senhora tem alguma Só opinião, vou a ter a senhora reserva se o cara entende e for respeita? uma pessoa ruim, tratá-la mal, for violento, não for bom para ela, aí sim. Não é por conta da cor da pessoa, é a forma de tratar. Mas veja bem, se Certo. uma amiga minha, ou se eu me encontrar com uma pessoa, tiver um relacionamento com uma pessoa branca que me fizer bem, que souber me respeitar, querer me ver sempre crescendo profissionalmente, me empoderando, não vejo problema em sair com uma pessoa branca. Até porque seria muita hipocrisia da minha parte dizer que meu amor vai estar associado à cor da pessoa. Claro que não, vai muito Uhum. além disso. É, perfeito. Bom, estamos chegando aí quase ao final da live, né? Acho que já fiz todas as perguntas que eu tinha para fazer. E então O quero pedir menino para a falou, o senhora. processo verbal falou, eu acho que a cor da pele não influencia no relacionamento. Eu também acredito que Aham, não, mas é muito complicado. Eu, enquanto mulher preta, já escutei de homens me dizerem que, apesar de me acharem muito bonita, eu era escura demais, que os amigos não iriam aceitar, ou que a família também não ia aceitar, e os outros idiotas que acabam aparecendo perguntando, dizendo que mulher preta é mais quente na cama, é como se a mulher preta só sim, servisse para isso. foi. Aí tem vice-versa também, né? Tem as mulheres que, homem preto, bem dotado, e Isso aquelas também é coisas, a né? sexualização da pessoa preta. Isso, exatamente. Felizmente é o pensamento que circula na sociedade. Bom, doutora, como eu falei, né, uma horinha de live, está chegando quase a uma hora, não chegou a uma, mas como a doutora tinha pedido para fazer assim, breve para poder descansar, eu quero aqui mais uma vez reiterar o meu agradecimento, que a senhora apareceu, compareceu. Quero aqui também, em público, pedir desculpas, sabe, por ter pego a sua imagem e essa fez um juízo que não foi a minha intenção, mas mesmo assim eu peço desculpa pelo meu erro em público aqui, estou sendo humilde o suficiente para pedir desculpa. E quero dizer que a JPU sempre vai estar aqui contando com a senhora para qualquer coisa e também está à sua disposição nessa questão do combate ao racismo. E que antes de se despedir, eu queria pedir para a senhora fazer as considerações finais desse assunto. Tá? O que eu quero dizer é agradecer a oportunidade mais uma vez. Chegou atrasado, mas vai conseguir pegar o final. Uhum. Gratidão pela oportunidade. Quando eu falei aquele comentário, é porque realmente existe essa questão do machismo, ainda mais pelo fato de ser uma mulher preta. Tudo é mais difícil, porque na pirâmide é o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher preta. E aí, se você coloca uma foto fora de contexto, fica parecendo que eu não sou uma pessoa séria. É, Então, quando eu falei para você, por favor, troca essa imagem, porque não troca essa foto, não é a imagem que eu quero passar, foi por isso. Mas tá foi um certo. prazer participar aqui com vocês. Vou aceitar futuros convites, caso você queira que eu participe. E Desculpa interromper, já que a senhora deu essa possibilidade, eu vou pedir só encarecidamente que a senhora no dia cedo na entrevista com o Macanaki, que também tem uma live muito séria, ele tem bastante visualizações, e eu acho que ele acrescentaria muito para a senhora e a senhora para ele. Se puder, com
Pode, Eu tenho que pode. ver, porque assim, Veja eu tenho que ver, sua porque agenda. esse mês está bem corrido. Nós vamos ter um evento agora, dia 21, da Consciência Negra, na Uhum, OAB Paraíba, daqui de João Pessoa. uhum, Eu vou para o Encontro Nacional da Advocacia em Belo Horizonte, que vai ser no final do mês. Vou participar também, vou fazer uma especialização em Recife, no dia 17 ao dia 19, então tá bem corrido. Pode ser que dê certo em dezembro, mas agora não. Mas de todo jeito é um assunto que eu gosto muito de falar, porque por mais que a gente fale, ainda há muito a ser falado. E é importante, sim, e como eu entendo que eu sou uma pessoa, eu tenho um lugar de fala, eu sou uma mulher preta, retinta, eu já passei por várias formas de racismo, não de me dizerem que eu não poderia estar ali, mas sempre essa questão da hipersexualização, de eu ter que mostrar que eu sou bem inteligente para estar em certos lugares, e até mesmo das pessoas do movimento que querem tentar moldar o que eu devo falar, onde eu devo estar, e não é bem assim. Eu sou uma pessoa livre de 30 anos, eu faço o que eu quiser, e eu tenho discernimento para isso. Então, eu sempre gosto de deixar muito claro que eu sou uma pessoa que sei me posicionar, gosto e sei da importância da representatividade. Porque quando eu era criança, uma amiga, uma conhecida da minha mãe falou, eu falei que eu queria ser advogada, e mesmo eu sendo uma mulher preta, ela me disse que eu não seria, porque não era para pessoas como nós fazer direito, cursar direito. E eu falei, eu vou ser assim, a gente vai se encontrar daqui uns anos, e você vai ver que eu vou ter me tornado uma advogada, nunca mais a vi. Mas é importante a gente empoderar as pessoas pretas, porque a gente sabe da luta. É realmente difícil, mais difícil para umas pessoas do que para outras, mas você minimizar ou tentar reduzir o sonho do outro, não é por aí. Ninguém tem o direito de dizer aonde o outro vai chegar ou não. E é importante sim, empoderar, incentivar o protagonismo negro. então, é isso. Bom, doutora, mais uma Ah, eu vez, quero convidar. obrigado. Minha mãe tá aqui, minha mãe tá aqui falando. Não, Convido o pessoal para pode seguir a falar. página Coletivo Afrocentricidades, lá aqui no Instagram e lá no TikTok. Isso então, galera. Segue aí. Segue também a doutora, que tem conteúdos inteligentíssimos, muito sérios, muito E o meu interessantes, não perfil só sobre é racismo, sobre vários direito também, assuntos. sobre vários temas polêmicos, assim. Eu sempre tento Dá, falar dá um de uma endereço aí forma construída. onde o pessoal, dá um endereço aí onde o pessoal pode encontrar a No doutora. TikTok, eu já estou com Isso que acha. 17.200 seguidores, é doutora Jéssica A. Souza. E eu comecei agora o coletivo Afrocentricidades, que eu vou começar a falar só mesmo do protagonismo negro, de uma outra versão da Vou lá. Jéssica, sem ficar falando só de direito. Porque o Uhum, perfil da advogada tem alguns limites que eu tenho que seguir, algumas limitações. Por isso que eu criei esse outro uhum. canal, para poder falar É. abertamente, mostrando um outro lado meu. Então vou lá, seguir lá. Pode deixar que eu vou estar lá daqui a pouco. Vou lá dar uma clicada. Pode deixar. E tem o Facebook também, né, doutora? Eu quase não uso, mas é a doutora Jéssica Souza, mas eu uso mais mesmo no Instagram, os dois Instagrams, né? Doutora Jéssica Souza e o coletivo Afrocentricidades, no TikTok é a mesma coisa. Certo. Então é isso, doutora. Obrigado, tá? Muito boa noite pela doutora. Bom descanso. Para vocês E, também. como eu falei, Boa tamo noite, junto aí. gratidão por tudo. É, Tchau e até a tamo junto. próxima. Valeu. A senhora tem como sair? Pode sair aí. Sim. Tchau. Tá bom, tchau. Isso aí, galera. Então, foi essa doutora Jéssica Souza, advogada criminalista, deu aí, né, a sua contribuição para a live, falando sobre a questão do combate ao racismo. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai estar salva no Instagram, no Facebook. Aliás, a live na íntegra, né, vai estar salvada aqui no Instagram e no Spotify, para quem quiser ouvir. E haverá cortes, né, dessa live aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube também, tá bom? E deixando aí para vocês para acompanhar a JP67 na plataforma Zeno FM barra Rádio JP67 Som da Resistência. E continua aí acompanhando o nosso canal no Instagram, valeu? Sempre com a temática do racismo, com música e outros assuntos, e dizendo que a Cris Roots agora faz parte da família JP Roots 67, junto aí com a gente. E também quero aqui dizer também que a JP Roots 67 ela não faz questão de likes, de comentários, ou de qualquer coisa. Aqui a JP não tem
essa intenção do hype. Tá? Eu não estou preocupado em hypar, eu estou preocupado em levar a mensagem para as pessoas, trazer conscientização e resistência, principalmente, para as minorias. Essa é a intenção da JP87. E eu não vou fazer nada ou utilizar a imagem ou qualquer coisa que não tenha nada a ver com o meu propósito para ganhar hype, ou para ganhar seguidores, ou para ganhar qualquer coisa. Quem quiser seguir, que siga. Quem quiser comentar, que comente. Quem quiser dar like, que dê. Mas se não quiser, o importante é que veja a mensagem e faça parte do movimento. Valeu? Essa é a intenção da Web Rádio 867, o som da resistência. Fico por aqui. Boa noite para todos. E fui! Boa noite.